Eu estou aqui desde a fundação do campus. Eu fui convocada em dezembro de 2010, né? E o campus começou a funcionar com suas turmas letivas em 2011. O IFMA, ele foi fundado ainda em 2010, mas somente em março de 2011 foi que começaram as atividades letivas dele. Eu passei por 2 campos antes do campus Timon. Eu passei pelo Monte Castelo e passei pelo campus de Buriticupu, que foi meu campus de origem, e depois para Timon. Eu sou professor do IFMA Campus Timon desde a sua fundação lá em fevereiro de 2011. Eu cheguei aqui, oriundo do campus Codó. Nós começamos a funcionar em março de 2011 e desde então eu faço parte do corpo docente. A minha posse, né, já foi direto para o campus Timon, né? Então eu fui uma servidora que já fui nomeada diretamente para o campus Timon, né, para o IFMA Campus Timon. Inicialmente eu comecei no IFMA Campus Edoca em fevereiro de 2010. Em abril de 2012, eu vim para o IFMA Campus Timon. Eu cheguei aqui em 2012. Esse prédio ele estava assim, ainda em construção. Então, vocês hoje que estão usando aí ar-condicionado, 2 em cada sala, essas telas aí de 75 polegadas, não tinha nada disso aqui nessa época, não. Olá, meu nome é Valdemar Viana. Eu sou auxiliar em administração do IFMA, agora do Campus Timon. Eu entrei nessa instituição em 2014 via concurso público para o campus Barra do Corda. E hoje eu estou emprestado para o campus Timon. Antes de ser servidor do IFMA, eu fui aluno do IFMA, aluno aqui do campus Timon, na primeira turma de Eletroeletrônica 2011. Sou Juliana Viana. Sou formada, né, em licenciatura em Ciências Biológicas aqui pelo Instituto Federal do Maranhão, Campus Timon, e faço parte da primeira turma de licenciados aqui do Instituto. Cheguei, né, o curso iniciou dia 5 de março de 2012. E quando eu cheguei aqui, né, para fazer a matrícula ainda em janeiro, era bem diferente do que é hoje, né? Entrávamos pelas salas, nós não tínhamos ainda essa primeira parte, essa parte de convívio aqui do Instituto, não tinha a biblioteca, né? A gente não tinha a entrada oficial, inclusive não tínhamos o muro. O campus ele foi filmado em setembro de 2010 e eu ingressei no concurso que houve justamente para os servidores do Campus Timon, e foi a primeira TAE, né, Técnica em Ações Educacionais, desse concurso que ingressou em Timon em 2011. Quando começou a minha jornada em Timon, no Campus Timon? A minha jornada no Campus Timon ela vai começar no início de 2014. Então, quando eu cheguei aqui no campus, não havia ainda o serviço de psicologia escolar implantado. Então, quando eu cheguei, digamos assim, eu tive que inaugurar, né, as atividades aqui do serviço de psicologia escolar. Em 2014, eu tinha começado a estudar em 2013, fazendo preparatório, porque naquela época, eu não sei hoje, mas o Instituto Federal ele trazia uma forte presença nas crianças, né? Porque a gente acredita que a gente via as pessoas passando na rua com essa farda, com a farda da instituição, e eu tinha muito essa vontade de estudar aqui. Então eu fiz preparatório, passei e ingressei em 2014. Eu entrei em 2014. Eu lembro que no começo eu vinha de ônibus sozinha e eu sentia muito medo porque o IFMA era muito longe da minha casa. E aí eu conheci aqui dentro a Naila, que foi uma pessoa que começou a vir comigo, então eu tinha uma companheira assim para vir sempre. Eu cheguei no Campus Timon em maio de 2015 e permaneço até hoje muito feliz com essa escolha. Eu vim do campus Buriticupu, foi onde eu iniciei, passei por Pinheiro, Alcântara, até que eu cheguei aqui em Timon. Eu tenho 2 eventos os que mais me marcaram, Preservando com Atitude e o Natal Feliz, que é um projeto que tem todo ano,
Um outro evento também que ficou marcado para mim foi o projeto, né? Na verdade não foi um evento, era um projeto, né? Que ele tem um caráter, né? Teve um caráter mais de um tempo, né? De uma duração de tempo maior, que foi o projeto de judô, né? Porque também envolvia crianças e também envolvia a comunidade, e foi um projeto que nós conseguimos, né, alcançar, na verdade, extrapolar os muros da escola. Então, acho que um dos primeiros eventos que nos chamaram a atenção foi o projeto Preservando com Atitude, onde a gente buscou povoar pela primeira vez o campus Timon com relação à vegetação, onde nós tivemos envolvimento em toda a comunidade nesse processo. A gente tem as primeiras participações nossas no 7 de setembro, era também momentos assim que a gente percebia muito claramente nos nossos alunos o orgulho de dizer eu sou do IFMA. Teve o primeiro CEPI, né, que eu participei pelo Instituto Federal. Nós tivemos também a primeira semana de Ciências e Tecnologia também do Instituto. Que ela era, como nós não tínhamos ainda, então assim, não tínhamos ainda o auditório, então foi feito na parte mesmo de convívio. Então, eu lembro que tinham climatizadores para poder se tornar um ambiente mais agradável, né? Então, nós tínhamos muitos eventos, né? Quando eu cheguei em 2011, os eventos ainda eram poucos, porque eram poucos servidores, poucos professores, mas nós tínhamos projetos de extensão como a gente ainda tem hoje. E assim, dos eventos que nós tivemos, o que mais que sempre me chama a atenção e me enche os olhos são as formaturas dos alunos, né? Que é onde a gente pode ver que se concretizou realmente a missão do nosso campus, que é levar conhecimento e educação para a nossa comunidade. Eu gostaria de destacar que foi para mim assim extraordinário, que foi quando o IFMA, a diretora-geral da época, a professora Márcia de Deus Moreno, resolveu iniciar o campus neste prédio que temos hoje, com a pouca estrutura que nós temos e ainda sem o pessoal da limpeza. Então, quem fez a limpeza do campus todo, quem organizou a mobília foram todos os servidores, inclusive eu. Então, a gente veio preparado com vassoura, com rodo, com sabão em pó, com balde, que a gente trouxe das nossas próprias casas. Os homens ficaram mais na parte da mobília, de estar colocando as carteiras, colocando a mobília dos setores nos lugares, instalando tudo direitinho, e as mulheres lavando, passando pano, varrendo, limpando os móveis. Então, isso para mim foi muito marcante, porque mostrou o quanto a gente estava engajado e com vontade de fazer o IFMA, Campus Timon, funcionar. Vários eventos me marcaram muito, como, por exemplo, as Semanas Nacionais de Ciência e Tecnologia, principalmente quando o IFMA esteve em parceria com outras instituições, os eventos de Outubro Rosa, os eventos relacionados ao Natal Feliz, que são eventos que agregam muito essa participação da comunidade. As nossas confraternizações de servidores aos finais de ano também são eventos que realmente envolvem muito os colegas e são eventos que me atraem muito, me chamam muito a atenção. Tem outros eventos também relacionados à questão da inclusão, que são os eventos relacionados ao NAPNI, que também me marcaram muito. Eu gostaria de citar também, em especial, a Semana de Saúde, que já é um evento que vem sendo realizado há alguns anos aqui no campus, onde ele agrega muitos profissionais, muitas áreas correlatas. Ao longo desses anos, nós tivemos aqui vários projetos desenvolvidos em diversas áreas. O que eu posso destacar, um dos projetos é Cidadania com Atitude, projetos ambientais, projetos na artes, foram vários. Todos marcaram assim porque tiveram participações efetivas assim dos alunos. O Cidadania com Atitude foi um projeto que me marcou bastante, porque foi um projeto que eu estava à frente também, e os alunos tiveram a oportunidade de fazer uma visitação na Câmara de Vereadores, na Prefeitura Municipal e no Ministério Público, e foi um evento assim grandioso. Teve a participação de servidores, professores, todos os alunos
Foi um evento assim, muito marcante. Tiveram vários, né? A Semana de Ciência e Tecnologia do IFMA, para mim, setembro, ali, o mês que acontecia normalmente, outubro, era muito legal, porque eu sabia que eu podia me inscrever para ser monitora, ou que algum professor ia me chamar, o que aconteceu algumas vezes. E eu gostava muito desse evento, porque, primeiro, eu passava o dia inteiro aqui. Segundo, é um lugar que me oferecia o que eu precisava, eu tinha a oportunidade de ajudar com o que fosse necessário. E terceiro, que era uma folia, os monitores tinham acesso liberado aos professores, de forma a conversar com professores que nunca conversaram, porque na Semana de Ciência e Tecnologia a gente era um grupo só trabalhando para que o evento acontecesse. Fora que tinham palestras muito boas, era um evento muito, muito bom. Tinha também o NEABI, que foi um evento que me marcou muito, porque eu acredito que ele utiliza da criatividade do aluno para que ele aconteça. Então, no NEABI eu já produzi peça, já produzi diálogo, minha nota já valeu para um seminário voltado para essa cultura africana. Então, tipo, foi um evento que marcou muito por isso, porque eu precisava trabalhar minha criatividade. E outro foi a plantação de mudas que a Águas de Timon disponibilizou. Esse dia foi muito legal, foi muito divertido. E depois a gente até, junto com o professor Jorlan, que era um professor do nosso curso, a gente até produziu uns negócios com pneu pintado para colocar as mudas dentro. E a gente pintou, quem tinha camisa que a Águas de Timon deu, a gente fez pegou as tintas, a gente pintou as camisas, a gente ficou todo mundo com as camisas tudo suja, e foi um dia assim muito legal. Eu gostava muito dos eventos esportivos. Eu sei que tinha eventos mesmo voltados para a educação, mas os esportivos eram os mais legais. Eu lembro que teve um que eu fui competir como enxadrista, e eu não sabia nada de xadrez, né? E aí a Thalita me convenceu aí, e quando a gente chegou lá, foi bem divertido, porque tinha muita gente diferente, muita galera de outros campos. Eu conheci pessoas de cursos diferentes que não tem aqui no IFMA. E a gente acabou ganhando na fase de grupos. Foi muito legal. Assim, foi a primeira experiência que eu tive viajando sozinha, assim, sem minha família. Então foi algo que marcou muito. E também algumas peças teatrais. A gente fazia algumas peças teatrais ali na parte do auditório. Era algo que me fazia eu me envolver mais assim com o pessoal da escola, sabe? Porque eu era muito fechada e eu precisava de coisas que fizessem eu me envolver com as outras pessoas. Então eu acabava me arriscando a participar e no final era bem legal, assim. Para mim, o momento mais marcante foi a vinda do ministro Juscelino Filho, ministro das Comunicações. Ele veio trazer a mensagem da implantação da rede lógica, da rede Poti ao nosso campus, e para a gente foi um momento muito marcante, porque ele pôde presenciar os avanços do campus. Inclusive, nós fomos convidados agora para participar em Brasília da abertura de Ciência e Tecnologia, a apresentação da Sala Game, que foi um projeto apresentado para o ministro, que onde ele está fazendo a nossa divulgação e fazendo a referência ao campus, como primeira instituição pública a ter um espaço voltado para o mundo game. Para minha trajetória, né, foi o primeiro encontro de História da Educação do Meio Norte do Brasil, que aconteceu em 2017. Né, o professor Jorlan, que coordena esse projeto do qual você faz parte, esteve junto comigo na organização do evento. Então, um evento que envolveu o Meio Norte, que é o Maranhão e Piauí, mas a gente teve palestrante até do estado de São Paulo. E foi um evento assim que marcou a minha trajetória e eu acredito também que outras pessoas aqui no campus. Ele contribui com a sociedade em geral, com a comunidade, através dos projetos de extensão, onde a gente consegue levar os cursos para fora, trazer a comunidade através de vários cursos que nós temos, tanto de extensão como temos Pronatec, que é o que leva aí o programa de emprego para a comunidade. Tem também o programa de Mulheres 1000, que é o programa para mulheres com vulnerabilidade social. Eu acho que o Campus Timon fez toda a diferença aqui na cidade de Timon, pelos números que a gente vê de alunos que estão aprovados em Enem e pela quantidade de pessoas que a gente sabe que estão empregadas. Então,
A formação que o IFMA Campus Timon oferta, ela é diferenciada das outras escolas. Primeiro, pela forma de ensino, que é um ensino médio integrado. Quer dizer, integra tanto a formação humana quanto a formação profissional. Para a comunidade local, em princípio, a escola foi um ponto de desenvolvimento como um atrativo para o próprio local, porque depois da escola, a gente, como tem o poder de fazer algumas solicitações e ter um poder de ser atendido com mais eficácia por ser uma instituição pública, a gente conseguiu, por exemplo, o asfaltamento para cá, e a infraestrutura em geral melhorou para cá, e ficou interessante para o comerciante, por exemplo, alguém que vai alugar uma casa, enfim, aí o comércio local e a comunidade expandiu muito mais, né? Contribuiu muito. Eu vejo assim, acompanhando colegas de curso, e até também os técnicos, os alunos também dos cursos técnicos da instituição, eu vejo assim um aproveitamento muito grande, um desenvolvimento, vejo uma contribuição muito importante para a comunidade, dando oportunidade para pessoas de se qualificarem, de melhorarem de vida, de conseguirem almejar empregos melhores, uma condição melhor para sua família. E para a educação, como nós temos professores, né, eu posso dizer nós temos porque fiz parte, né, desses alunos, temos professores comprometidos realmente com a educação. A escola contribuiu e continua contribuindo com a comunidade local nesse processo de formação profissional, né, oferecendo para a comunidade uma educação de qualidade, uma educação que é realmente voltada para as necessidades dos jovens timonenses, que é por formação profissional, né? E aliado a isso o ensino médio integrado a uma educação profissional. Eu acredito que assim, hoje o Instituto Federal ele traz para a comunidade local muito acesso a si, porque na minha época eu não lembro de ter participado de muitos eventos em que a comunidade local era convidada. Então, hoje, acompanhando pelas redes sociais, eu sinto um orgulho muito grande de ter eventos voltados para essa comunidade. Hoje a gente percebe que o Instituto ele compreende a comunidade como parte dele e agrega a essa comunidade um valor. Eu acho que contribuiu muito para a educação em geral. Eu venho de escolas de ensino público e eu sinto muita carência assim, nessas escolas, porque a estrutura era muito ruim, a educação acabava sendo muito ruim também, porque professores trabalhavam muito e acabava que eles não tinham tanta paciência assim, com os alunos. A gente aqui no IFMA é uma coisa muito diferente, né? Professores muito diversificados, a estrutura ajuda, né? Facilita tanto o ensino quanto a estrutura, ela ajuda tanto a gente a aprender quanto a perceber o local diferente, sabe? Você acaba vindo de escola pública, acaba achando que tudo vai ser sempre o mesmo jeito, chega aqui no IFMA e encontra coisas muito diferentes, tipo uma piscina. Quem ia me dizer que numa escola que eu estudar ia ter uma piscina, sabe? Coisas pequenas assim, que parecem ser pequenas, mas no final ajudam muito no desenvolvimento. O objetivo principal é atender as pessoas vulneráveis, dando condições para que essas pessoas possam ter o acesso economicamente e socialmente melhor. Eu acho que o IFMA tem cumprido seu papel nesses 29 campos que estão espalhados no interior, principalmente aqui em Timon, que é uma cidade grande, que tinha uma necessidade muito de atender os nossos alunos que moram nessa região, por conta que Teresina tem aquele aporte, mas é uma capital onde nós alunos temos uma dificuldade tremenda de conseguir acesso a aquelas instituições, devido até ao número de concorrência. Então isso possibilitou que os nossos alunos, a nossa comunidade, tivessem acesso a um ensino público de qualidade. Eu acredito que o IFMA ele trouxe muitos benefícios, muitas oportunidades para os alunos carentes. Nossos alunos hoje, eles têm uma baixa renda, mas isso dá uma questão de acessibilidade para eles a bons recursos, boas tecnologias e projeções de futuro. E para a cidade ela é importante, porque ela ganha com qualidade, ganha com mão de obra qualificada, ganha pessoas melhores, então assim, todo mundo saiu ganhando. Eu fui bolsista
2 anos de PIBIC e CNPq. A professora Sâmia foi minha orientadora. Hoje a professora Sâmia é minha colega de trabalho, mas antes ela era minha orientadora. Eu lembro também da Elis. A Elis, a gente enchia muito o saco da Elis, a minha turma de eletroeletrônica. Então, nesse processo de ser humano, né, o IFMA, ele me influenciou bastante. Entre diversos, como eu já falei, os primeiros alunos da turma de Proeja, onde eu participei direto, até mesmo na seleção desses alunos, junto com a servidora Vilma Andrade, que é uma servidora que realmente assim, conquistou meu coração e que deixou saudades. A Vilma Andrade era assistente social e ela tinha assim, um olhar muito carinhoso, uma atenção voltada para esses alunos, onde a gente ia buscá-los onde quer que fosse, né, nas comunidades mais afastadas. Também uma servidora que deixou muito saudade foi a Rita, né? Ela era uma das nossas colaboradoras e infelizmente ela nos deixou, né, precocemente. Outro servidor também que deixou saudade ainda hoje, que é até o nome da nossa biblioteca, é o Aurélio. Também assim, ele foi precocemente. A gente teve a dona Rita, que era uma servidora terceirizada, que já não está mais conosco nessa dimensão. Tem o Gilvan, da limpeza, né? O pessoal da segurança, né? Nós temos aí o Samuel, o Marcos, o Nelson, que está conosco desde que chegamos aqui, né? Tinha um servidor que era muito atencioso, né? Que era o Kleber, nossa ex-diretora, a professora Márcia de Deus Moreno, a professora Sônia, que a gente já se conhece desde Codó, a professora Pastora, a Patrícia, que é técnica, também que a gente já se conhece desde Codó, o professor Dacho, que não está mais conosco, que a gente também se conheceu em Codó, a professora Maclé, que a gente também se conheceu em Codó, depois a professora Érica chegou aqui, que também já éramos conhecidos de Codó. Na minha lembrança, nesse momento, Vilma Andrade, que já está aposentada, tem um amigo que foi aprovado em outro concurso e já não trabalha mais aqui também, o Aciel, Solange, meus colegas de setor, Fábio, Elis, tenho os meus amigos pessoais, Burdete, Rommel, Cristiano, Jacira, professor Guido, tem o pessoal da limpeza. Eu não sei o nome dele, mas eu conheci por Seu Bodinho, então vou dizer Seu Bodinho, porque é como eu conhecia ele saiu daqui e eu conheci como Seu Bodinho. Eu tenho muito carinho por ele. Samuel, segurança, Marcão. Eu gostaria de destacar os professores que não estão mais aqui, mas que contribuíram muito para a fundação do campus, para o que o campus é hoje. Eu queria destacar primeiro a professora Márcia de Deus Moreno, que foi a primeira diretora desse campus, pela coragem que ela teve de insistir para que o Campus Timon funcionasse nas suas instalações desde o início, né? Pela coragem que ela teve de, com a pouca estrutura que nós temos, fazer o campus funcionar. Mas eu destacaria um que, ao meu ver, é extraordinário. Eu diria dois. A Vilma Andrade, que é assistente social e já se aposentou, ela esteve aqui desde a fundação, porque ela fazia um trabalho assim, espetacular de acolhimento, tanto de alunos como de servidores, e ela saiu, se aposentou, mas ela deixou um legado bastante rico para todos nós. Dos que estão aqui, eu citaria o Estênio, que é técnico administrativo de nível superior, analista de informática. Eu lembro com muito carinho da dona Rita, que foi a primeira zeladora aqui do campus, né, e que faleceu, eu acho que deve ter uns 5, 6 anos que ela faleceu. A época que ela faleceu, ela ainda trabalhava aqui no nosso campus. E por que eu lembro da dona Rita? Porque a dona Rita também era uma pessoa extraordinária, no sentido do acolhimento.
né, do quanto ela gostava de acolher alunos, professores, de trazer o cafezinho dela para a gente tomar, de limpar a sala com zelo, de estar todo o tempo satisfeita, feliz, não reclamar das coisas, estar sempre sorrindo. Tem a Irisnete, professora de História. Hoje eu terminei um curso de História e a Irisnete ela tem grande participação nisso. O Wesley, que foi o primeiro professor assim, que eu tive um contato de forma a me tratar muito bem, foi o primeiro professor que eu tive contato, assim, porque quando eu entrei ele já começou com Química 1. Teve também o Chaguinha, porque eu enxergava o Chaguinha como uma pessoa que via o esforço do aluno e o incentivava a fazer mais, sempre. A Thalita, porque a Thalita ela sempre tinha os melhores conselhos, ela fornecia o que a gente precisava no momento que a gente ia até ela. E o Jorlan, porque ele incentivava a leitura de livros. Tem um livro que eu li, que o Jorlan indicou, que eu nunca esqueci, que é O Segredo de Luísa. Foi um livro que desencadeou muitas coisas em mim, muitas coisas mesmo. É um livro sobre administração que eu particularmente me apaixonei. Servidor tem a Vilma, porque a Vilma ela tinha uma simplicidade em tratar com o aluno muito grande, que é a Vilma Andrade, né? No caso tem a Michele também, porque eu acredito que a Michele, como parte dessa instituição, ela é primordial. Ela foi primordial na minha época. Eu tenho 4 professores. O primeiro deles foi o Dasto. O Dasto era um professor muito doido. E ele me incentivava muito a falar em sala de aula. Todo o trabalho do Dasto você tinha que falar na frente de todo mundo. E se era tímido, não importava, você tinha que falar. Era isso, você tinha que sair da sala. Então era muito legal assim ter essa dinâmica com o Dasto. Tinha professores que me incentivavam a sair mais do fundo e mais pra frente. Esse professor foi o Jorlan, né? Eu lembro que uma vez a gente teve um pequeno atrito porque eu ficava muito atrás, eu não enxergava isso, dificultava minha aprendizagem, eram coisas que eu fazia comigo mesmo. E aí me fez perceber que se eu estivesse mais na frente, estivesse mais envolta nas atividades, seria bem legal. Tinha a Thalita era a parte divertida, né? Não tinha como fugir da Thalita, nossa professora de Educação Física, e também tinha o Chaguinha, que era um ótimo professor de matemática, assim, eu acho que muito do que eu sei hoje em matemática eu aprendi com ele. Tem muitas pessoas que passaram por aqui, outras já foram, outras já vieram, mas tem 3 servidores que marcaram muito minha trajetória. 3 deles fazem parte da minha gestão, que é a Retiele, o professor Deusdetes e o amigo Tiago. Eu estou falando deles para poder falar de todos os nossos servidores que compõem o IFMA. São pessoas dedicadas, sérias e que estão aqui no dia a dia lutando por um campus cada vez melhor. E os alunos, eu tenho inúmeros alunos, deixei vários amigos, mas tem um que me marcou muito, que foi um que me acreditou muito que eu poderia vir a ser o diretor e fazer a diferença na vida das pessoas, que é o Júnior, um aluno do EJA, e o aluno do superior, que é o Enio. Esses 2, eles marcaram muito minha vida, junto com o seu Manuel, que me apoiaram e me incentivaram para que eu pudesse estar aqui hoje como diretor dessa escola. Eu acredito que o Campus Chimon, ele conseguiu superar alguns desafios, dentre eles o desafio, por exemplo, de ampliação da infraestrutura. Então o campus cresceu muito ao longo desses anos em relação a essas melhorias da infraestrutura. A própria equipe de saúde, né, eu posso falar bem sobre ela, foi uma equipe que realmente ampliou bastante ao longo desses anos. Nós tínhamos uma equipe mais reduzida. Então a nossa equipe, além de ter sido ampliada, nós temos aí uma equipe mais diversa em termos de área. Sem dúvida, um dos maiores desafios que nós ainda contamos é com a questão não só da recepção dos nossos novos alunos, mas em especial o trabalho em relação à permanência com êxito desses alunos aqui nessa instituição. Na verdade, eu acho que começa pela infraestrutura. Quando a gente chegou aqui em Muritim, a escola não estava terminada, não tinha laboratório, não tinha ginásio, não tinha piscina. A gente começou no ventilador, pouquíssimas turmas,
a expansão da quantidade de turmas. Hoje a gente tem 3 cursos superiores, tem a perspectiva de entrada de mais 2, a gente já tem perspectiva de um mestrado, já tivemos mais de 12 cursos ofertados, todas as salas climatizadas, todas as salas de aula com TV. A gente melhorou muito. Nós temos biblioteca, que também a gente não tinha, um acervo rico. A expansão da quantidade de laboratórios, a gente também... A gente está tendo 2 novos laboratórios nesse exato momento, mas os cursos, em geral, carecem de laboratório. Todos já têm laboratório, todos já são contemplados. A gente tem a fábrica de inovação, tem uma sala gamer. Eu não sei falar muito sobre ela porque é um projeto novo, mas faz parte dessa evolução nova. A quantidade de servidores mais que dobrou de quando começou para cá. A própria especialização dos servidores também é um desenvolvimento do campo. Os desafios são muitos. A gente continua enfrentando desafios, né? Mas eu acho que o maior desafio foi iniciar as atividades letivas aqui na instituição com a pouca estrutura que nós temos. Foi um desafio imenso, grandioso, que todo mundo enfrentou e que nós conseguimos vencer. Fora isso, a gente vem enfrentando desafios cotidianos, né? E esses desafios, eles ainda não têm uma solução definitiva. Temos algumas soluções prévias, mas provisórias, mas definitivas ainda não temos. As conquistas foram muitas, né? E a gente vem fazendo isso constantemente. Desafios e conquistas são para sempre, ao longo de toda a história. Então, as conquistas foram em relação à estrutura da escola, né? A estrutura física, a estrutura elétrica, lógica, a questão das mobílias, essa própria fábrica de inovações é uma conquista que a gente fez ao longo da história. Os laboratórios de eletrônica, de eletromecânica, que à época da fundação ainda não existiam. A piscina, que também à época da fundação não estava funcionando, que agora funciona, desde então funciona. A quantidade de servidores, de professores que já vieram, que já estão aqui no campus e que fazem muita diferença. Me apaixonei por administração aqui no IFMA e aí eu continuei em administração na UEMA. Lembro que na época minha mãe não queria que eu fizesse administração de novo, inclusive ela é administradora. E ela, não faz, vai para contabilidade, aproveita que passou em contabilidade, faz contabilidade, só que eu insisti na área de administração e segui na UEMA, né? Dentro da UEMA eu participei do laboratório de administração de marketing, eu fui fazendo design. Do meu profil eu achava que eu ia ser designer, né? Só que aí eu comecei a fazer processos seletivos de trainee e uma das empresas na qual eu passei foi a Gerdau. E para lá, engraçado que lá eu não estou como administradora. Eu trabalho na área de energia elétrica, mas com gestão de contratos. Então hoje eu sou trainee, estou sendo preparada dentro da empresa para assumir o cargo gerencial. E hoje eu moro no estado de São Paulo, e essa oportunidade me fez ir para esse outro estado. Eu fiz muitos amigos aqui dentro, acho que aumentei muito meu network. Na vida acadêmica, sinto que eu saí daqui bem preparada para os desafios da universidade. Então, muito do que eu aprendi aqui eu consegui aplicar lá, e coisas que eu tinha na universidade eu já sabia, porque vinha daqui do técnico de administração, e na minha vida profissional ajuda muito, né? Parte do que eu aprendi aqui eu consigo usar no meu dia a dia, e eu sinto que eu ter me tornado uma profissional tão boa tem muito da influência do IFMA, sabe? Os desafios que nós tivemos, eles foram aumentados com a questão da pandemia, né? Esse momento pandêmico ele foi muito difícil da gente conseguir trabalhar, juntar forças, até porque nós tínhamos que estar trabalhando também o lado emocional dos nossos servidores, dos nossos alunos, mas nós tivemos grande êxito porque nós temos pessoas muito capacitadas dentro da instituição. Então, o maior desafio foi esse. E o maior legado foi que a gente conseguiu superar esse momento de dificuldades. Estamos todos aqui com saúde, não perdemos ninguém, nenhum dos nossos alunos, nenhum dos nossos servidores. E o maior desafio mesmo foi enfrentar aquela crise da pandemia. Olha, a minha meta principal era alcançar 1.500 alunos. Quando eu assumi, nós tínhamos 714 alunos
e eu tinha uma meta de 4 anos, a gente atingiu o projeto inicial, que o projeto inicial era para 1.500 alunos. Hoje nós conseguimos, nós estamos com 1.550 alunos na instituição, e a nossa meta agora é permanecer até o fim do nosso ciclo e nos próximos 4 anos a gente poder chegar na média de 2.000, 2.500 alunos. De algum evento que a gente dançou, Elvis Presley. E foi muito legal, nos ensaios a gente ria muito, muito mesmo. E a gente teve também um momento que a gente fez com o nosso professor de filosofia uma peça que no final a gente tinha que sair correndo pelo auditório, cantando e dançando uma música ao redor do auditório. E isso foi muito legal porque eu fiz com os meus colegas de turma a dança e essa peça, e foi uma troca. Quando eu cheguei no IFMA eu percebi que eu podia desbravar lugares novos, assim, que eu não precisava ficar parada sempre no mesmo lugar. Por exemplo, hoje eu moro em um estado diferente e eu sinto que o IFMA teve uma influência nisso, sabe? Eu conheci pessoas que vinham de outros lugares e eu percebi que dava pra mim ir pra esses lugares também. Estou muito mais inibida, eu tenho muito contato com fornecedores, né? Eu trabalho hoje na área de energia elétrica. E eu preciso contar para essas pessoas. Eu acho que se não fosse o IFMA lá no começo me forçando a fazer as apresentações, a conversar com outras pessoas, eu sinto que eu não teria tanta desenvoltura que eu tenho hoje. Então, todo dia eu estou em contato com muitas pessoas, mais de 40 pessoas no dia, e eu sinto que com o que eu aprendi lá atrás eu consigo desenvolver conversas ou então negociar melhor na área que eu estou agora, que é uma área mais gerencial, de executivo. Acho que a que mais me marcou, acho que eu até cheguei a falar, mas foi a viagem para a Imperatriz. Eu nunca tinha saído sozinha sem a minha família. Para mim foi uma coisa bem estranha de fazer no começo. Eu lembro que eu vomitei o ônibus, na lateral do ônibus, e eu me sentia muito assustada. Só que aí eu fui sentindo que a galera estava chegando mais perto de mim, estava me aceitando, assim, sabe? Embora fosse muito fechado, eles tinham aquele grupinho e me incluíram nesse grupo. Então para mim foi muito bom estar em um lugar diferente, com pessoas diferentes. Me preparou muito pro meu futuro agora, sabe?